Olá! Bem sabemos quando começamos a envelhecer, não é mesmo, gente? Fica difícil levantar do chão, os movimentos são mais lentos. Às vezes a gente precisa pedir para a pessoa repetir, que a gente não escuta direitinho o que foi falado. Como é que se dá esse processo de envelhecimento do ponto de vista biológico, emocional, psicológico? Para isso, nós convidamos o Dr. Salvador Arruda para conversar sobre o assunto. Ele que é geriatra, nefrologista, além de outras tantas especializações. E agradecendo a sua presença, já lhe cumprimento, doutor. Ô Marina, é uma satisfação vir aqui no seu programa, aqui poder participar nessa época assim que nós temos tantas restrições e dificuldades. Sem dúvida. Mas você tocou o assunto de envelhecimento, né? E o envelhecimento é um grande desafio. É um dos maiores desafios que nós vamos ter como saúde pública no Brasil e no mundo, né? O Brasil está envelhecendo muito rapidamente. Você tem uma ideia? Nós somos o terceiro Brasil em envelhecimento, o terceiro país no mundo em envelhecimento populacional. Puxa vida. É muito rápido. Você vê, hoje nós temos aqui, é claro que isso muda dependendo da área do país, o Brasil é continental, mas nós temos assim em média de 13% a 14% da população acima de 60 anos de idade. São sexagenários, né? Tanto é que se você passa na fila da balsa, você vê a fila de terceira idade, grande. a fila do banco, a fila, não é verdade? É verdade. Nós temos isso. Então, só que isso gera um problema muito grande. Na verdade, porque nós não temos hoje, por exemplo, esse envelhecimento populacional, ele se deve ao quê? A políticas de saúde mais eficientes, a processos de vacinação, a tecnologia médica, assistência médica. Hoje a assistência médica ela é franqueada de uma forma melhor, vacinação e por diante. Alimentação, conhecimento, informação e outra coisa, do outro lado, menor índice de fertilidade, natalidade. Isso é preocupante, doutor? Muito preocupante. Por quê? Você vê, tem países da Europa, por exemplo, Portugal, há pouco tempo, eles estavam chamando, falando que casais com idade fértil venham morar em Portugal, porque a Alemanha. Se antes você vai para a Europa, os países envelheceram, a população está velha. Não se recicla, né? Não se recicla. Por quê? Porque nós não conseguimos repor aqueles que morrem. Por exemplo, um casal hoje, ele tem em média de 1,4, 1,6 filhos. Não chega a pôr 2 filhos. Né? Então, o que acontece? Nós temos uma previsão aí para 2050, nós temos mais idosos do que jovens. Se 2025, nós vamos ter a média aí de cada 4 pessoas, um tem 60 anos de idade. Hoje nós temos 13%. 13% para 200 milhões de habitantes são 300 milhões de pessoas. Idosos. Você vê isso de idosos, você vê o impacto disso. Então, até a questão, para nós, na Sociedade Brasileira de Geriatria, nós até vamos questionar isso, não é? Porque hoje o indivíduo de 60 anos de idade, ele está tendo atividade plena, não é? Então, ele mudou muito a característica do idoso da década de 40 e 50. Quando eu nasci na década de 50, a expectativa de vida. O que era esse negócio de expectativa? As pessoas falam, o que é expectativa de vida? Expectativa de vida é assim, ó, se você nascer hoje, quanto tempo em condições normais, né? Se não acontecer se não tiver nenhum outro tipo de doença, enfim, se a vida for normal, você tem a expectativa, as mulheres, vocês vão viver um pouquinho mais. Sempre vivem um pouquinho mais. Toda vez que você pergunta para alguém, fala assim, como é que vai seu pai, sua mãe? Fala, mamãe tá bem, tá ótimo. E o papai? O papai morreu. Já foi. O papai já morreu primeiro. Mas a mulher tem um ganho, né? Tem um ganho por uma série de condições aqui que nós vamos discutir, mas assim, ela tem um ganho. Então hoje, vocês vão viver em torno de 78 anos. Isso nessa região sul, na região sudeste. Se for para Santa Catarina, ainda já está chegando próximo ao Japão, que é o primeiro do ranqueado no mundo. E com uma expectativa de vida maior, passa de 81 anos do Japão. Poxa. Santa Catarina aqui é bom. Agora, você vai aqui para a região norte do país, quer dizer, a expectativa de vida já diminui porque as condições ambientais não são tão adequadas. Então, o que é a expectativa de vida? É aquilo que você vai viver em condições normais a partir do momento que você nasce. Na década de 40, 50, sabe quanto que era a expectativa de vida? 45 anos e meio. Nossa, eu já estava tem tão pouco tempo. Muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Então, o que aconteceu? Nós tivemos, assim, 30 anos de incremento de vida.
mas não é de vida vegetativa, é de vida útil, vida ativa. 60 anos, 70 anos, 80 anos trabalhando. Tem gente de 70 anos está trabalhando de office boy. Hoje as pessoas que trabalhar, foi complementação de recursos familiares, estão trabalhando muito bem, com saúde e ativo. Então, o mercado precisa se adequar a essa nova realidade, né, doutor? Então, essa população, ela é ativa. Então, ela deixou de ser aquela população que envelhecia e ficava esperando a morte chegar, a aposentadoria. Então, quando saiu aposentadoria é interessante, tem que falar, aposentar, né? É que nem colocar num aposento, né? Sim. Então, ninguém coloca mais num aposento, não existe mais essa questão da aposentadoria, existe da aptidão e da disponibilidade de viver. Não é verdade? Doutor Salvador, isso é um dado muito bom, né? É bom saber que a gente vai viver mais, mas em que condições? Como é que a gente faz para poder chegar nessa idade avançada de uma forma bacana, sem doenças crônicas, ou minimizando os efeitos de uma vida não tão disciplinada, tão correta? Verdade, assim. Porque a gente é meio teimoso, né? A gente vê o pessoal não tem uma receita de bolo, tá. Né? Existe um aspecto que é o aspecto genético, né? Você nasce com uma genética boa, a família que não tem câncer, não tem esse tipo de coisa, você vai bem. Agora, você pode modificar, isso é 30%, 70% depende de você. Sua família tem obesos e diabéticos, você obrigatoriamente tem que ser obeso e diabético? Não. Você faz dieta, você faz exercício, você faz um condicionamento físico, você não vai ter isso. Você vai fazer um acompanhamento. Sua família tem cânceres na família, aí você vai fazer seu preventivo. As mulheres se cuidam, as homens, homem, agora nós estamos atrás. O cara tem que ir lá fazer exame de próstata. Melhorou um pouquinho. Mas melhorou, acabou. Mas as mulheres são por isso, que elas vivem mais. Então, o que acontece? Se você começa atrás, então aqueles cânceres que tinham na família, você identifica, você está fora desse risco. Não é verdade? Isso vale para tudo. Então, assim, se na sua família as pessoas são bem-sucedidas, você teve bem-sucedido, o indivíduo ganhou dinheiro e tal, por que você não pode ser? Exato. Você pode ir atrás. Você pode ir atrás do bem físico, do bem emocional e do bem material também. Legal. Então, tudo faz parte disso, não é verdade? Então, você pode fazer essas transformações. Isso depende do quê? Depende de nós. Agora, depende também do sistema que nós estamos inseridos. Então, se o sujeito fizer muita força, ele vai viver mais hoje. Porque quem nascia na década de 40 e 50 tinha uma expectativa de vida de 45 anos, porque não tinha os recursos que tem hoje. Hoje você vê, a gente acaba tendo que fazer uma propaganda da modernidade, não é verdade? Hoje a tecnologia médica, ela melhorou muito. Você fez uma entrevista da semana passada, aliás, eu agradeço você ter ido e mostrado um pouco o nosso trabalho de unidade de diálise, que muita gente aqui na cidade não conhece. É verdade. O que nós temos aqui, até eu não convido aí hoje a conhecer, porque nós estamos numa época meio difícil, mas é interessante as pessoas conhecerem o que nós temos aqui fazendo. Sim. Mas você vê, hoje quando eu comecei a fazer medicina há 40 anos, o indivíduo tinha insuficiência renal, não tinha muito o que falar, ele morria. Era muito difícil, era precário. Imagina automóvel há 40 anos, telefone, não tinha televisão, não tinha um estúdio desse aqui, não existia. Não tinha esse acesso. Não é verdade? Hoje, incondicional. O indivíduo tem uma insuficiência renal, ele vai para transplante ou vai fazer hemodiálise. Eu tenho paciente há 30 anos fazendo hemodiálise. Mesmo que ele não tenha uma condição financeira tão interessante. Todo o sistema de saúde. Então, o Brasil, nós temos o SUS. Que ele é fantástico, maravilhoso, né? Ele é democrático. Então, eu sou um fã do Sistema Único de Saúde, porque ele é único. O Sistema Único de Saúde ele é único. Ele é único. Nós temos medicamentos de alto custo, cirurgias de alta complexidade e tal. É claro que precisa de ajustes no fluxo das pessoas e na utilização. Ainda não abrangeu todos. Mas você vê, dentro desta pandemia, o Brasil ele vem segurando isso. Mas é um país, aqui nós não estamos falando de uma Alemanha, de um Portugal, nós estamos falando de um país continental. Né? Que você entra na Amazônia, vai vacinar na Amazônia. Entra na região norte, vai na fronteira. Não consigo nem imaginar. Então nós precisamos de uma força-tarefa muito grande para conseguir fazer isso. Agora, isso que é levado hoje à população, ela implica uma expectativa de vida maior. Né? Então, isso nós temos, a expectativa. Então, a expectativa de vida do brasileiro hoje, 76 anos a 78 anos, e chegando no Sul a 80 anos, se igualando ao Japão. E a tendência é melhorar. Por quê? Como você melhora isso? Com saúde, com tecnologia e com educação. Né?
Então, a partir do momento que nós pegamos, começamos a fazer uma educação, e a educação, ela muda hábitos de higiene, muda o saneamento, as pessoas vão exigir mais aquilo que ela come, aquilo que ela se alimenta, onde ela trabalha, onde ela se insere em contextos sociais de menor risco, né? Ela vai ter consciência do não tabagismo, do alcoolismo, e aí por diante, programa uma de exercício alimentação físico, equilibrada. e assim vai, quer dizer, então isso vai gerar, e a gente observa hoje, quer dizer, se já melhorou, vai melhorar ainda mais. Esses 30 anos, né? Então, fala, qual é o limite? Eu não sei, o limite está dentro da nossa biologia. Mas nós temos uma programação para viver bem mais. Olha, para você ter uma ideia, minha mãe tem 92 anos. Ela é artista plástica, né? E ela tem assim... são duas coisas. Assim, então, mas é interessante que aí tem duas vertentes, assim, fala assim. O indivíduo tem autonomia e independência. É interessante esse termo para as pessoas se familiarizarem com isso. O que é autonomia e independência? Autonomia é eu ter a capacidade de decidir, né? Então, eu decido que eu tenho que ir ao banco para tirar dinheiro, pagar presente para meus netos, né? Agora, eu não tenho a independência, porque eu preciso que alguém me leve de cadeira de rodas, né? É o que acontece, às vezes tem indivíduo que tem doença de Alzheimer. Ele tem independência, ele anda. Só que ele não tem autonomia, não sabe o que fazer. Então ele precisa ser levado. O indivíduo fala, vai no supermercado. Ele vai, mas chega lá ele não sabe o que comprar, né? Então, o interessante é o indivíduo envelhecer com autonomia e ter independência. Agora, essa é uma coisa que a ciência ainda não conseguiu controlar. Porque nós sabemos que dentro do processo de envelhecimento existe essa degeneração. E o indivíduo, nós somos, se nós dois estivermos com 85 anos, um dos dois vai estar com uma certa dificuldade nessa área aí, com Alzheimer mesmo, né? E nós não temos marcadores para saber disso. Mas, de qualquer forma, você chegar com 85 ou 85 anos tendo uma vida alegre, saudável, feliz, tá bacana. E a gente separa aí o que é senilidade, né? São alguns termos que a gente fala senescência. Né? O que é isso? Esse é o processo de envelhecimento. Você perde o cabelo, enruga, né? Perde um pouco de massa muscular, isso é um problema também, por isso que a gente fala, faça exercício para você não perder massa muscular, se você não consegue tomar banho, não consegue andar, é importante isso, manter, por isso o programa de exercício, reposição hormonal e por diante. E o processo de senilidade, o que é senilidade? O indivíduo ele adoecer com essas doenças do envelhecimento sem ter um cuidado. Então o indivíduo vai ter doença degenerativa, osteoarticular, as limitações, artrite, artrose, diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, insuficiência hepática, tal. Quer dizer, um rosário de doenças. Exatamente. Porque o que acontece? Nós construímos a nossa saúde ao longo do tempo. Você começou no colostro, né? Colostro é quando o cara vai mamar lá no peitinho. O primeiro colesterol seu está ali. O primeiro colesterol está ali, no colostro. O cara chega a pegar a mamar. Que é ali não, e a amamentação é fundamental. Isso tem que ter, porque assim, tanto é que a criança que é amamentada, ela não tem diarreia. Tanto é que antigamente, você vê, nós nos preocupávamos com o quê? Com a mortalidade infantil, não é isso? Quando a gente fala assim, a mortalidade infantil, nossa, as crianças morrem. Você lembra disso? Nossa, né? Hoje nós não estamos preocupados com isso? Não, não mais. Quer dizer, em alguns locais ainda tem problema, mas de uma maneira geral não. Nós estamos preocupados agora com o outro lado lá, que está ficando muita gente que não morre mais. Né? E nós estamos tendo não morre, mas não tem uma condição de vida legal. Não tem uma condição de vida legal. Então, agora, os sistemas, aí, isso vai ser uma outra conversa, para a gente falar como é que os sistemas públicos estão se adaptando a isso. Para essa fase final da vida, como é que eles estão sendo acolhidos e o que nós temos para aquele paciente que chega em terminalidade, que nós já discutimos isso uma vez e isso acho que vale a pena até um gancho para sem dúvida, falar a gente vai fazer uma suíte, vai continuar o programa. Sobre terminalidade, onde eu coloco o indivíduo na fase terminal, dos cuidados paliativos, que é outra coisa. Mas hoje, na visão assim do envelhecimento, ela é muito bonita hoje dentro do nosso país, só que o que acontece? Os países, a França, passou mais de 100 anos para fazer o que nós fizemos da década de 50 para cá. Né? E nós estamos com a população envelhecida mesmo no Brasil. E nós temos um problema, o país é pobre. Então nós temos que mudar até a característica. Assim, será que a aposentadoria com essa época dá ou nós temos que segurar mais o mercado de trabalho? Né? Então, algumas coisas para você se preparar para aposentar. Eu preciso ter saúde.
Preciso. Então, se eu for fazer assim, eu for fazer uma jornada, né? Eu vou fazer uma viagem, eu tenho que preparar minha mala. Claro. Assim, pô, eu vou viver hoje no Brasil, eu vou viver até os 78 anos, Salvador. Vai viver até, bom, tudo bem, vamos supor que eu vou viver até os 78. Então, como é que eu vou me preparar para chegar aos 78 anos? Eu tenho que preparar essa jornada de vida, não é isso? Então, eu tenho que manter a minha saúde. A minha saúde com o quê? Com uma alimentação adequada, não é isso? Para fazer a construção do meu organismo com coisas boas. É aquilo que nós estávamos conversando um pouquinho antes de começar aqui. Se eu vou construir uma casa e eu compro material de construção de segunda qualidade, minha construção vai ser ruim. Se eu me alimentei mal e ingeri elementos tóxicos durante a minha vida, a construção do meu organismo vai ser ruim também. Não é verdade? Se eu vou fazer um computador e vou comprar produto para montar um computador de baixa qualidade, meu computador vai ser uma porcaria. Então, se eu construir bem, com uma alimentação saudável e tal, fiz um programa de condicionamento físico, de exercício, eu vou ter, teoricamente, uma condição orgânica melhor. Esse é o aspecto daquilo que eu vou ingerir. Outra coisa, e eu não posso deixar de forma alguma de abrir mão disso. Nós temos duas coisas. Um é aquilo que nós ingerimos, que entra pela nossa boca, e aquilo que passa pela nossa mente. O que nós pensamos? Onde andam os nossos pensamentos, as nossas ideias? Será que eu vivo com mágoa, com ódio, com raiva? Será que eu tenho amarguras? Será que eu não consigo perdoar? Será que eu tenho a inveja, a ganância? Né? E hoje nós vemos isso assim. Isso é uma doença pior do que você. Tanto é que o indivíduo que tem ódio, tem raiva, ele solta cortisol, ele solta catecolamina, adrenalina, ele estoura os vasos, infarta e tem um acidente vascular cerebral. Então, que adianta ele fazer dieta? Se o indivíduo ele tem ódio, ele não tem amor, ele não tem esse tipo de coisa, sem querer, na verdade, entrar numa demagogia disso, mas eu acho que faz parte. Então, eu estimulo isso. Sua experiência diz isso, né, doutor? Isso, os aspectos assim, laico mesmo. Mas o indivíduo fazer meditação, ele saber doar, ele saber fazer troca, ele saber interagir, ele deixar um pouco do tempo dele. Por exemplo, eu fui diretor da Fundação São José de Paula aqui durante mais de 30 anos, né? Esses asilos aqui do Guarujá, eu com a conta disso. Quer dizer, e eu fazia convite à população para ir lá, falar assim, ó, você está triste? Você está magoado? Vamos dar um pulinho lá. Passa um dia comigo, você vai ver a vida do outro lado, você vai ver o outro lado da vida, né? Como é que ele funciona. Então faça uma doação, vá junto, não é doação em dinheiro, não é isso a doação. É a doação de você mesmo, da sua mão, do seu trabalho, do seu carinho, de você saber ouvir, de você trocar afeto. Isso é importante. Muito importante, bacana essa dica do doutor, que não é só o que você ingere, é também aquilo que você pensa e o controle que você tem sobre as coisas. Os pensamentos podem ser mais tóxicos do que um alimento, né? E a pessoa fala assim, Salvador, então você é contra tomar um vinho? Falo, não. Vinho do Porto, vinho pode. Vinho pode. Pra você ter uma ideia, eu vou contar uma curiosidade. Conte. Eu sou de família de italianos lá, de segunda geração. Mas eu tinha a nona, que ela tinha 104 anos, já estava caduquinha, tal. Mas ela gostava e nós montávamos no Bexiga. E eu tinha 6 anos de idade, nós íamos numa padaria que existe até hoje, chama Italianinha. E eles faziam aquelas fornalhas de pão italiano. Que delícia. E minha avó falava, vai buscar pão para a nona. E eu saía lá com 6 anos de idade, ia lá e buscava, eles pegavam e davam, vinha aquele pão quente debaixo do braço, aquele pão pegando fogo. Daí ela tirava o miolinho do pão, molhava no vinho e dava para a nona de 104 anos, na época, olha só, para a nona. Isso eu lembro. Eu lembro. São memória boa. São coisas que, imagina, quem teve a chance de buscar o pão quentinho para dar para pôr na boca? Poucas pessoas. Não é verdade? Então, quer dizer, e nós falamos isso porque são essas lembranças, essas memórias e aquilo que vai passando pela nossa mente, que são muito menos tóxicos do que eventualmente aquilo que a gente come. Agora, doutor Salvador, uma pergunta. Uma pessoa que não fez esse planejamento na tenra idade, que resolveu pensar na sua velhice a partir dos 40, 50 anos, tem chance ainda de envelhecer bem? Sempre tem. Sempre é tempo? Sempre é tempo. Tu tem até isso é um negócio que até que abrir, não tem uns trabalhadores da última hora? Sim. Então, sim. É verdade, né? É verdade. O pessoal fica não é só no livro. É pastor, não sou nada disso. Mas é um livro de vida mesmo, sim. né? Assim, então você pode fazer essas transformações, porque o nosso organismo ele está se transformando a todo momento, não é verdade? Então, por exemplo, você vê o nosso sistema do sangue, as células do sangue, 2, 3 meses já mudou, são outras células. A nossa pele, ela descama toda e troca a outra. E você vai trocando. Então, se você dá um ambiente melhor, um nutriente melhor, por exemplo, no seu carro você põe gasolina ruim? Não. Não, porque estraga o carro. Sim. Por que você come porcaria?
Não. Não é verdade? Eu estou me reeducando. Pro seu pet, pro seu cachorrinho, você não dá uma ração da boa? Dá prêmio. E por que você come arroz? Não é verdade? Então, É se verdade. você der ração prêmio, você der gasolina boa, hidratar, fazer uma boa hidratação, uma alimentação boa, você vai se revitalizar. Então, por exemplo, uma parte da medicina é a medicina nutricional, o aspecto nutricional. Tanto é que nós indicamos a nutricionistas e os nutrólogos para fazerem correções. Tem dietas hoje para diabetes, dieta para hipertensão arterial, dieta para dislipidemias e dietas anti-inflamatórias também. Também. Né? Então, existe uma gama, assim, um espectro muito grande. Essas então, anti-inflamatórias devem ser bem interessantes. Não conhecia. São interessantes, dietas anti-inflamatórias. Porque tem produtos hoje que você come que levam, muitos desses enlatados, embutidos e tal, eles acabam se inflamando muito. Então, quer dizer, você acaba mudando a sua vida através de dietas. É claro que são uma série de fatores. Então, para envelhecer, por exemplo, uma delas é cuidar da saúde, com um programa de exercício, educação alimentar, educação intelectual também, né? Quer dizer, você procurar estar fazendo sempre uma atividade, porque a ginástica não é só física, você tem que fazer uma ginástica mental também. Tanto é que a gente vê que foi difundido, até aqui em Guarujá, já há até aquela Supera, né? Isso, então, uma empresa especializada nisso, não é proibido isso? fazer ginástica mental. Então, o que você pode fazer? Falar assim, mas eu não quero ir na Supera. Tudo bem, aprenda a fazer alguma coisa. Aí você fala assim, mas eu faço tricô, crochê, não sei como é que chama. Sim. Mas é sempre o mesmo ponto. Você tem que mudar o ponto, porque aquele você já sabe. Então, neuroplasticidade é isso. Eu faço sempre o mesmo caminho, mesmo caminho. Eu só faço aquele caminho. Então, eu tenho que desviar o caminho. Por exemplo, eu gosto de tocar jazz. Piano. Tá? Então, eu gosto de tocar bossa nova. Não, a bossa nova não dá mais, porque eu já sei tocar. Eu vou começar a tocar bolero. Né? Você gosta de dançar o quê? Você gosta de samba. Então, você vai ter que começar a aprender a dançar tango. Perfeito. Né? Você tem que mudar para você criar outras vias dentro da neuroplasticidade de aprendizado. Então, eu falo bem português, tudo bem, vamos fazer um curso de espanhol, está próximo, língua latina, vamos fazer um curso de inglês. Né? Eu toco piano, então vamos começar a tocar violão, um pandeiro, uma percussão. Na verdade, alguma coisa. Se você faz um caminho para ir para sua casa, mude o caminho cada vez que você vai. Isso é saudável. Se perca. Se perca. Se perca em você mesmo. Se perca para se encontrar. Exatamente. Que beleza. É isso aí. É interessante. Então, esses são algumas dicas preciosas, de saúde. Agora, mas eu continuo na minha jornada. Nós não saímos da jornada. Minha jornada é o quê? 78 anos? 80 anos? Eu continuo na minha jornada. Então, preparei a minha saúde. Mas para chegar lá, eu vou cair na aposentadoria. E o meu dinheiro? Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Então, eu tenho que ter um planejamento econômico para isso. Sim. Na década de 80, eu era jovem e tal, e eu fui trabalhar numa multinacional. E nós fizemos um levantamento, eu não sei, eu acabo falando, vou me estendendo muito, mas acho que são Mas ainda temos tempo, a gente está controlando. Então, eu fui trabalhar numa multinacional e nós começamos a observar que as pessoas que aposentavam cedo, e o indivíduo trabalhava em indústria metalúrgica, uma gigantesca, a maior assim, do Brasil. E eu era médico lá e eu comecei a observar que eu procurava os CIDs no plano de saúde e via que o cara aposentado tinha sido depressão, angústia, não sei o quê, uns casos de suicídio. Falei, o que aconteceu? Alcoolismo. Daí eu peguei assistente social, chamei o pessoal falei, vocês não querem me ajudar, os psicólogos? Vamos fazer um levantamento, um rastreamento disso. Não é porque não tinha computador, não, era Cardex. Tem que fazer um levantamento e chamar aquele pessoal para entrevista. Então nós começamos a observar o seguinte, que os indivíduos eles entravam na aposentadoria sem ter um planejamento. Aí na sede Dava o desespero. Aí na sede Campestre eu fiz reunião com economistas, administradores, assistentes sociais, psicólogos, e falei assim, como é que nós vamos fazer um plano de preparação para a aposentadoria? Eu levantei isso e nós começamos a fazer. Então nós pegamos um indivíduo que estava no final já para aposentar e começavam a ver como está a sua vida econômica, o que você tem, como é que você faz. Aí o cara tinha casa, eles ganhavam bem, ele tinha casa aqui na praia, mas tinha um sítio, tinha não sei o quê, tinha um carro, então ele tinha que mudar aquilo. Quer dizer, ele tinha que enxugar aquilo para ele poder ter um conforto, uma tranquilidade. E às vezes esse indivíduo aposentava, ele tinha pendurado nele 3, 4 filhos, genro e tal. Quer dizer, o dinheiro dele ficava desesperado por conta daquilo. Então, esses economistas faziam um planejamento para esse indivíduo ter recursos para poder viver a aposentadoria. E mais do que isso, nós fomos mais longe. Porque com isso nós descobrimos que ali tinham talentos fantásticos, fantásticos.
E nós não tínhamos escassez de mão de obra para treinamento de jovens. Na época o Brasil estava estourando de produção, na década de 80, aí vendendo para todo lado. Sim. Então eu precisava de treinadores. Então eu chamava esse pessoal que se aposentava para ser treinadores sêniores. Eles iam ser mestres. E eles entravam na instrumentação, na parte de manipulação operária mesmo. E eles faziam um treinamento do pessoal, eles se fantástico. orgulhavam em pôr o avental e treinar, e os jovens vibravam com eles, e eles voltavam à atividade. Então era um plano de preparação para a aposentadoria. Então era o segundo capital. Outra coisa, eu vou tentar encurtar aqui com Sim, vocês. nós temos 3 minutos. Beleza. Outra coisa importante, que é tão importante quanto isso, que o pessoal fala capital. Eu não acho que capital é uma coisa assim, mas eu acho que mas eu vou usar o termo que é utilizado. Sim. Chama capital social. O que é capital social? É a vida de relações que nós temos. Eu tenho que fazer durante a minha vida construções de amizade e de afetividade, construções fraternas. Tem um padre, Fábio de Mello, Sim. ele falou uma coisa assim, ó, quando envelhecer, você não tem que se preocupar com quem te coloque no sol. Você deve se preocupar com quem vai te tirar do sol, senão você vai queimar. Olha, mas quem vai te tirar do sol são aqueles que fazem parte do seu capital social. É quando você estiver idoso, você saber para quem você pode ligar e falar, eu estou mal, eu estou triste, eu estou deprimido, eu preciso de ajuda, eu preciso do supermercado. Essa rede social que você tem que formar. E você tem que criar essa rede a partir da sua casa. Porque, às vezes, dentro de casa, você não consegue se criar essa rede social na relação com a nora, com o filho, com o cunhado, com a vizinha do lado e tal. Uma vez uma senhora falou assim, doutor Salvador, eu não aguento, eu estou brigando, minha vida está uma desgraça. Ela falou, mas o que houve com a senhora? Não, porque minha vizinha, eu briguei com ela. Eu falei, é só brigar, está velha, brigando com a vizinha, é para ser amiga, convidar para tomar um chá na sua casa e tal. Faz bem para você. O perdão é a melhor coisa que tem. Se você perdoa, é melhor do que você tomar o Lexotan 10, é você perdoar e se perdoar. Daí passou uma semana, voltou e falou, doutor, estou bem melhor. Olha que legal. Tá bem, ela falou, está ótimo. Eu falei assim, o que você fez? Ele falou, doutor, eu perdoei. Eu falei, perdoou, que ótimo que você perdeu. Eu falei, doutor, eu perdoei agora, mas que não passe em frente à minha cara. Que se passar, eu vou ficar nervoso. Eu falei, então isso não é perdão. Mas o perdoar perdoar é você soltar suas amarras, na verdade, é você se libertar mesmo. Então, quer dizer, essa rede social é fundamental para você ter para quem você ligar. E para encerrar, eu vou dizer o que eu disse da outra vez. Uma vez eu fui fazer uma palestra, fui até com o pessoal num outro ambiente, até fui com o Dr. Leroy aqui, o Dr. Leroy que eu mando um abraço para o nosso promotor aqui, que ele nos ajudou muito, porque eu participava do COFIL, que eu era médico, e nós diligenciamos a comissão de fiscalização das internações de longa permanência, que foi um trabalho difícil e tal, mas enfim, sempre tive o apoio dele. E nós participamos aí de um seminário na universidade. E aí eu estava saindo aqui, eu disse para você, e um repórter, ele falou assim, doutor, eu queria conversar comigo. Eu falei assim, o que o senhor faz se fosse uma prescrição única para o senhor fazer? O que o senhor faria? Aí eu falei aquela frase que eu falo sempre, assim, às vezes eu ponho até no receituário, eu falo assim, viver com alegria será sempre a melhor terapia. Então, é assim, se fosse fazer uma prescrição médica, você vai falar, não tenho nada, eu não tenho nada. Fala, o que o senhor fala? Viva com alegria, vai ser a melhor terapia. Basicamente é isso. Doutor, perfeito. Nossa, que papo gostoso. Pena que a gente chegou ao final, mas como o senhor falou, a gente já vai fazer uma suíte, a gente vai continuar esse programa em outras ocasiões. Conto com a sua presença. É uma satisfação, uma alegria estar aí com vocês, com os seus ouvintes aí da TV, uma satisfação. Tá, joia. Fica dada a dica. Forte abraço e vamos com fé e vontade, e nós vamos vencer essa dificuldade que vai ficar para a história da humanidade. Exatamente. E nós vamos participar disso aí, como já estamos participando. Como já estamos, tá bom? Exatamente. Muito obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço. E é isso aí, gente. As dicas foram dadas, vamos seguir e nos preparar para essa jornada rumo ao envelhecimento com saúde, com alegria, E para a gente conseguir atravessar essa fase agora para ter esse ímpeto, A gente precisa ter um motivo. E nem motivo melhor não há de que você vislumbrar um futuro promissor. Obrigada, viu, doutor? Obrigada a você, até a próxima.